Está falando para nós, em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? No capítulo 6 de Mateus, Jesus tem várias informações a nosso respeito, para nós colocarmos em prática aqui na terra. Ele vai falar para nós, quando orarmos de coração. Não é o volume de palavras que torna a prece melhor. Orarmos às escondidas, ou seja, a gente não precisa se mostrar para os outros. Ele vai falar para nós sobre o nosso apego material. Ele vai falar para nós dos lírios do campo e das aves do céu. Ele vai comentar com a gente das preocupações que nós temos com a manutenção da vida. E ele vai ensinar o Pai Nosso nesse capítulo. Ou seja, está nos direcionando ao Pai, que é nosso, dele e nosso. E depois dele falar várias coisas sobre a questão da materialidade, do nosso envolvimento com as coisas materiais aqui na terra, que são necessárias, porque nós estamos no mundo material, então é necessário. Jesus fala que mesmo estando no mundo material, a gente precisa, antes de mais nada, buscar o reino de Deus como um todo. Ora, o reino de Deus é composto por 3 princípios: o próprio Deus, o Espírito e a matéria. Ora, se para a matéria Jesus já está ensinando como a gente deve proceder, o que é que está faltando para a gente? Entender das regras que envolvem o Espírito. Então, quando ele nos remete ao reino dos céus ou ao reino de Deus, está relacionado à justiça que envolve os seres pensantes, que envolve os seres espirituais que nós somos. Então existe uma lei, pois que se não tiver lei não tem jeito de fazer justiça. Consequentemente, Jesus está falando para nós compreendermos a justiça do reino de Deus, para que as coisas que são necessárias, não no campo da materialidade, mas no campo da condição espiritual que nós envergamos, sejam acrescentadas. Nós poderíamos até dizer que tem muita gente que se engana achando que só seguindo Jesus e buscando ser fiel a Jesus, tudo aquilo de que é necessário materialmente vai ser dado. E não é bem assim. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus, e ele está nos abrindo o horizonte da alma para as questões do Espírito. Então ele está, e vamos deixar isso bem enfatizado, nos orientando para buscarmos o reino do Espírito, porque é o que nós somos. E o Espírito, disse Jesus para Nicodemos, só para a vida onde ele quer. Ou seja, o Espírito escolhe onde vai nascer, segundo as suas necessidades, segundo as suas motivações, segundo os seus objetivos como Espírito imortal, né? Ora, se existe uma justiça, ela começa a ser apresentada para nós no Velho Testamento. Então Moisés, diz Emmanuel, traz o princípio de justiça para nós começarmos a entender que na lei de Deus existe um aspecto que nos envolve no campo da justiça. E isso começa a ficar muito claro para nós no primeiro mandamento de Moisés, onde aparece Deus dizendo que ele pune na 3ª e na 4ª geração aqueles que erram contra a lei. Então, se ele pune, e não vamos entrar no mérito, porque Deus não pune ninguém, Deus simplesmente, no seu mecanismo, permite que a gente receba aquilo que deu, que a gente viva aquilo que fez viver. Mas o processo de justiça começa no Velho Testamento com os 10 mandamentos. E um dia o Senhor Jesus foi questionado acerca de qual seria o maior mandamento da lei. E todos nós conhecemos, né? A resposta de Jesus. São 2 versículos que estão no Velho Testamento: que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então o mandamento maior da lei de Deus é a lei de amor. A lei de amor. E amor, segundo Jesus, é um processo de doação de nós para os outros. Isso precisa ficar bem claro. Ele não vai ser útil mais para frente, a hora que nós adentrarmos no estudo.
Amor é tudo aquilo que a gente faz, onde nós estamos cedendo sem segundas intenções, sem segundos interesses, caridosamente, às pessoas que convivem conosco. Isso é amor. O que fugir disso não é amor. Então o maior mandamento é a lei de amor, e envolve também o reino do Espírito, a lei de amor. E principalmente, Deus cria num ato de amor. Ele cria espíritos, ele cria por amor. Se ele cria por amor e ele é a própria perfeição, esses espíritos estão fadados a vivenciar o amor na sua intensidade máxima. Então é preciso conhecer as leis morais, porque tudo aquilo que é subjetivo, tudo aquilo que é no campo do entendimento, está no campo daquilo que nós chamamos de moral. Allan Kardec, trazendo o Consolador prometido por Jesus, ele vai trabalhar o tema das leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lembrando que Jesus, quando disse que o Consolador chegasse, ele nos esclareceria sobre todas as coisas e nos faria lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito. Então as leis morais teriam que ser objeto de estudo da doutrina espírita, porque até então estávamos presos no conjunto de leis do Velho Testamento, e só. Como nós amadurecemos ao longo de 18 séculos e meio, nós já estávamos minimamente preparados para ouvir o conjunto de leis que nos envolve, que toma conta, vamos dizer assim, dos nossos destinos. Então prestemos atenção do que se trata, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos passar em revista muito rapidamente, porque é evidente, o tempo é muito curto, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos vai da questão 614 até a questão 919A do Livro dos Espíritos. Então vai mais de 300 perguntas, são cerca de mais de 315 perguntas, né? Com as subperguntas que tem. Então não daria, evidentemente, para a gente trazer tudo aqui para a gente discutir, mas dá para a gente ir pensando, para a gente ter uma noção do que se trata, para a gente ter um pouquinho mais de direcionamento para entendermos as leis que regem as nossas vidas. A gente precisa fazer uma observaçãozinha. Diante da lei dos homens, no caso do Brasil, por exemplo, a Constituição brasileira, ninguém pode dizer que não sabia que era crime depois de ter feito. Não é assim? Ninguém pode falar, eu não sabia que não podia. Mas por que não sabe? Porque não foi buscar a Constituição. Porque lá está escrito o que é crime e o que não é. Para a lei de Deus também é a mesma coisa. Já não dá mais para falar que a gente não sabe, porque está à nossa disposição. Desde 1857, o Livro dos Espíritos traz as leis de Deus para o nosso conhecimento. É para o espírito imortal, mas não é para os espíritas. É para os espíritos. Então existe um conjunto de lei que rege as nossas vidas. É disso que se trata. E o primeiro capítulo chama lei divina ou lei natural. Vai da questão 614 até a questão 648. Nós poderíamos começar com a questão 614, porque é uma das mais, aos nossos olhos, nos dias de hoje, é uma das perguntas mais importantes que tem no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque este mundo que nós habitamos é um mundo de expiação e prova. Consequentemente, todo mundo aqui tem sofrimento, tem aflição, tem dificuldade, tem dor. E pode-se dizer que tudo isso traduz um sentimento chamado infelicidade. Pois a questão 614 é claríssima. Nessa questão está escrito que nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei de Deus, que é a lei de amor. Então, se eu estiver numa condição de infelicidade, eu já com essa pergunta e essa resposta, eu já vou ter consciência de que o único responsável pela minha felicidade ou infelicidade sou eu, porque é o meu afastamento da lei de Deus que me deixa infeliz. Ou seja, o amor é que corrige todas as coisas. Ou como dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu estou infeliz, eu preciso conhecer a lei, porque a lei de Deus é o que me faz ser mais feliz.
Muito simples. Depois é só dar um pulo lá no Livro dos Espíritos em casa e refletir acerca. Mas essa lei, que é importantíssima para nós sermos felizes, está localizada num ambiente que só nós podemos achar. Cada um de nós. Ela está escrita na nossa própria consciência, diz a questão 621. Então, na questão 621, diz que a lei de Deus está dentro da nossa consciência. Por isso que a gente, quando erra, mais cedo ou mais tarde, surge o sentimento de culpa, surge o remorso, surge o arrependimento. Porque é eco da consciência nossa, quando ela compara o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz com a lei de Deus. Fácil de entender tudo isso, não é? É um mecanismo muito simples de ser entendido. Na questão 622, os benfeitores espirituais garantem que nós nunca estivemos desamparados. Em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores têm vindo à Terra para fazer com que a gente conheça a lei de Deus. E esse pessoal todo que vem à Terra, alguns vêm no campo do pensamento, da religião, da filosofia, outros vêm no campo da ciência, mas todos vêm na Terra como missionários para fazer progredir a humanidade como um todo. Então nós não estamos caminhando sozinhos. Esse pessoal todo que vem até aqui são espíritos superiores que não têm necessidade de reencarnar, dizem os espíritos. E eles encarnam simplesmente para socorrer os atrasados. Somos nós. Obedecendo a orientação de Jesus, né? Jesus disse que não nos deixaria órfãos. E é nesse capítulo, na questão 625, que vai surgir a figura do Senhor Jesus como guia e modelo da humanidade. Então, nós espíritas, depois da questão 625, temos Jesus como guia e modelo a ser seguido. Máximo. Então, a doutrina espírita não é coisa do diabo. Como se diz aí popularmente quando não se conhece a doutrina espírita. A doutrina espírita é coisa de Deus. E o Senhor Jesus é o modelo e guia da humanidade. Modelo pelo exemplo que deu. Guia porque Ele sabe todas as coisas e aprendeu junto com o Pai e está trazendo para nós. Mas ainda nesse capítulo aqui, tem uma pergunta que a gente precisa também refletir muito sobre ela. É a questão 642. Nessa questão 642, os benfeitores espirituais dizem para nós que não basta na nossa vida não fazer o mal. Não basta só isso. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças e possibilidades. Porque toda vez que a gente deixa de fazer o bem, a gente está apoiando o mal, ou está proporcionando possibilidade do mal acontecer. Então nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de praticar, porque ele vai resultar em mal. Então eu não posso perder uma única oportunidade de ser bom, de distribuir o bem, de ser útil às pessoas. Nunca fechar a porta, nunca perder uma única oportunidade de ser útil às pessoas e à coletividade. A responsabilidade é muito grande. O bem que eu não faço causa mal para alguém. Eu sou responsável por isso. Então, essa basicamente que nós queríamos falar da lei divina ou natural. No capítulo 2, que vai da questão 649 a 673, fala-se da lei de adoração. É onde os benfeitores espirituais vão nos ensinar como se deve adorar a Deus. E só existe um jeito de adorar a Deus: de coração. Então, se as nossas preces não estiverem sintonizadas com Deus a partir do sentimento que vem do coração, simbolizado pelo coração, não vai adiantar nada. Benfeitores espirituais nos explicam que a melhor maneira que nós temos para orar é orar com sentimento de pureza, com sentimento de amor. E aí Deus escuta a gente. E para isso qualquer um de nós pode fazer. Não é um Pai Nosso, embora seja uma prece recomendada por Jesus, que vai surtir efeito.
Só vai surgir efeito se tiver sentimento. E pela prece, dizem os Espíritos nesse capítulo, a gente pode pedir, louvar e agradecer. Reflexão íntima. Qual mais nós temos feito através das nossas preces? Pedir, né? Eu não sei vocês, mas o Navarro é pedir. É o tempo todo pedindo, né? É o tempo todo pedindo. Louvar quase nunca. Agradecer, então, os Espíritos nos explicam. A oração serve para pedir, para louvar a Deus e agradecer. Pensemos nisso. Mas a melhor oração é aquela que é feita com sentimento. Consequentemente, todo ato de amor, todo benefício que eu produzo é uma oração, porque vai o sentimento. É nesse capítulo também que vai se falar dos sacrifícios, das promessas. Lembram dos sacrifícios? Que começou com pequenos animais, chegando à humanidade, né? Chegando a sacrificar vidas humanas, achando que com isso agradava a Deus. Não. O que disse Jesus a respeito? Misericórdia eu quero, não sacrifícios. Porque sacrifício é coisa dos homens. Por que eu vou dar uma pombinha para Deus? Uma vida humana, é tudo dele. Não tem motivo de eu dar, é dele já. Então nós precisamos entender que não são promessas, não são oferendas que agradam a Deus. O que agrada a Deus são intenções e atitudes no bem, atitudes de amor no bem. O capítulo é bem interessante não, bem necessário para nós todos. Lei de adoração, é o segundo capítulo. No terceiro capítulo, nós vamos encontrar aquilo que se chama lei do trabalho. E o trabalho é uma lei natural. Nós temos necessidade de trabalhar. E o guia e modelo da humanidade, o Senhor Jesus, deixou isso muito claro. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E nós não vê a hora de chegar o sábado e domingo para descansar. Põe o pijama na sexta-feira à noite, só tira na segunda-feira cedo. Está tudo errado. Ah, mas eu tenho que descansar. Eu fico cansado. Verdade. Nesse capítulo, os benfeitores espirituais falam que o descanso é uma necessidade. Ele está também na lei. Mas enquanto o corpo descansa, o espírito trabalha. Dizem os benfeitores espirituais. De que forma o corpo descansa e o espírito trabalha? Tudo aquilo que dá ao espírito a possibilidade de uma nova educação, de uma nova cultura, de um novo desenvolvimento dos seus conhecimentos, é trabalho do espírito. Então, se eu estou cansado fisicamente, eu posso dormir, eu posso também ficar quietinho lá num canto, no sofazinho lá, descansando. Mas o meu espírito pode trabalhar, lendo um bom livro, uma boa revista de informação, assistindo um bom filme, um bom programa de televisão, que está meio raro aqui na Terra, mas tem. Falar nisso, nós assistimos TV Cultura, Canal Brasil, Futura, sabemos nem o número do canal, né? São canais informativos, são canais que trazem instrução, fora aqueles outros canais que são de documentários, que estudam a história. O que a gente tem preferido no momento de lazer? Não precisa falar não, que eu bem sei. Perceberam? Mas os Espíritos ainda vão dizer que quando a gente estiver descansando, nós podemos fazer o Espírito trabalhar através da prece por alguém que precisa. E todos nós temos alguém que precisa de prece, seja no rol dos familiares, seja no rol dos amigos. Mas se de todo você não tiver para quem rezar, faz um favor para o Navarro, reza pelo Navarro. Para mim, estou precisando muito. Trabalho do Espírito, então nós não podemos perder tempo. O corpo precisa de descanso, mas a alma não.
A alma não, o espírito não. Isso tudo está explicado em lei do trabalho. E o trabalho, para ser coerente com a lei de Deus, tem que ser útil. Útil para quem? Para quem que está executando, mas também para as pessoas que convivem com a gente. Então todo trabalho que é útil e feito de coração é uma prece. E necessário, portanto. Um outro capítulo, lei de reprodução. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que nós, espíritos, fomos criados com o objetivo de alcançar a perfeição. E para isso nós precisamos passar pela vida física. Para passar pela vida física, nós temos, evidentemente, que dar vida a um corpo físico. Para darmos vida a um corpo físico, tem que haver uma conjunção entre um espermatozoide e um óvulo e formar um corpo. Ou seja, nós temos a obrigação natural, enquanto seres humanos, de produzir novos corpos para que espíritos possam vir nascer. Porque nós já chegamos. Alguém produziu um corpo para nós. E sem viver a vida material, a gente não atinge a perfeição. Então nós já fomos abençoados. Daí a necessidade que a humanidade tem de se renovar, de dar oportunidade para que outros espíritos também renasçam aqui na Terra. É uma troca. E o que é que a gente tem visto já no nosso planeta? Alguns países já do nosso planeta têm crescimento negativo. Aliás, não tem crescimento, está diminuindo a população. Por quê? Porque as pessoas não querem ter mais filhos. 1, 2 no máximo. Mas tenho comigo que se tivesse possibilidade de nascer meio filho, ia querer ter meio. Né? Porque a gente se envolve tão somente pela questão material, é secundária na vida do espírito. Então, em lei de reprodução, vai falar essas coisas, vai falar da vida conjugal, que o casamento é uma necessidade, é um avanço no progresso da humanidade. Aliás, nós estamos estudando isso às segundas-feiras, né? Coincidentemente, é um avanço. Se afrouxarem os laços de família, é um retorno à vida animal. Então esse capítulo é muito importante para que a gente tome consciência da necessidade da família. Porque nós precisamos de apoio, de amparo, de orientação. E é por isso que a gente nasce bem tenrozinho, bem sutil, precisando de cuidados para as pessoas desenvolverem sentimento pela gente. Se a gente já nascesse adulto, cascudo, quem queria tomar conta da gente? Ninguém, né? Mas nasce aquela coisinha mais fofa, mais lindinha, né? Mas é um espírito milenar que precisa ser educado. Então é nesse capítulo que se discute essas coisas. Lei de reprodução. Perceberam que os espíritos estão falando sobre tudo aquilo que envolve nós outros? E que a gente sequer pensa nisso? Que a gente vai levando a coisa maquinalmente? Depois nós vamos encontrar da lei de conservação. O que é a lei de conservação? Todos nós, aliás, todos os seres vivos lutam pela sua própria vida. Isso chama-se instinto. Instinto de preservação da vida, instinto de conservação. Na questão 702 e 703, eles falam que o instinto, os benfeitores espirituais falam que o instinto, ele tem um aspecto, gente, ou seja, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente carrega com a gente um instinto, que é um orientador seguro para nós outros, mas com a inteligência nós somos capazes de tirar mais proveito ainda da questão instintiva que nós temos. Mas esse capítulo nos reserva, na questão 719, um esclarecimento importantíssimo para as nossas vidas. Porque se o instinto leva a gente para a conservação da vida e para a condição de bem-estar, todos nós queremos sentir bem, é da nossa natureza. Aliás, é da natureza dos seres vivos. E a questão 719 vai falar para nós
que a gente, para se sentir bem aqui na terra, de acordo com a lei de Deus ou em sintonia com a lei de Deus, a gente precisa respeitar 2 parâmetros. O primeiro deles é em relação ao corpo físico. Os excessos prejudicam o corpo físico. E o excesso que prejudica o corpo físico faz com que a nossa vida se encurte. E nós temos um planejamento aqui na terra para viver determinado tempo. Se nós encurtarmos isso, nós seremos suicidas involuntários. Então imaginemos uma pessoa que traçou um planejamento para viver 80 anos. Mas ela destrambelhou com a viciação material, com a viciação física, química, não importa. Desencarna com 10 anos de antecedência. Esses 10 anos era muito importante não só para ela, porque ela precisava daqueles 10 anos, mas ela também tinha uma família e um rol de amigos, um rol de pessoas da sociedade que dependiam da presença dela para determinadas tarefas. Então, quando a gente volta antes da hora para o mundo dos espíritos, a gente está prejudicando um monte de gente aqui na terra. A gente sai devedor daqui. E convém a gente se lembrar então da questão 199 do Livro dos Espíritos, que fala que morte precoce aqui na terra, quase sempre, quando morre criança, adolescente, quase sempre, dizem os espíritos, trata-se de resto de vida anterior, ou de vidas anteriores. Ou seja, faltou um certo tempo para o espírito viver, ele não viveu, ele tem que voltar aqui e viver só aquele tempinho que faltava. E é também uma provação para os pais, para a fé dos pais. Então é complexa a coisa. Eu preciso cuidar do meu corpo. Para que o corpo esteja bem, eu não posso exceder a sua condição, a sua capacidade. Mas o segundo parâmetro é mais complicado um pouco. Por quê? Na questão 719 fica muito claro o seguinte: o meu bem-estar só terá validade diante da lei de Deus se eu não causar mal-estar a ninguém. É fácil fazer um exercício de imaginação. Lá em casa. Não na casa dos espíritas, evidentemente, mas do mundo aí fora. Se não for do meu jeito, não precisa fazer. Ou é do meu jeito ou não faz. O que nós estamos fazendo? Para nós nos sentirmos bem, nós estamos forçando a pessoa a fazer do jeito que a gente quer. Nós estamos tirando o bem-estar dela. Então o meu bem-estar não é justo diante da lei. Qual que é a melhor saída? Negociação. Nós respeitarmos os direitos alheios, as inclinações, as tendências, as aptidões alheias. Exigir das pessoas que elas nos satisfaçam em nossas necessidades para a gente se sentir bem, é tirar o mal-estar delas. Com isso a gente não tem direito ao bem-estar. Complicado, não é? É bem complicado. Então, o melhor a fazer lá em casa é fazer de tudo para ser o servidor de todos, como propõe Jesus. E nós sejamos os fornecedores. E quando a gente precisar das pessoas, pedir pouquinho para elas. Depois vem lei de destruição. Lei de destruição vai estudar tudo aquilo que decompõe a materialidade. Então vai falar dos terremotos, dos maremotos, dos tsunamis, que destroem muita coisa da natureza. Nós vimos hoje lá em Petrópolis o que a chuva fez. São movimentos naturais. E eles explicam que esses movimentos naturais Deus permite para fazer avançar o ser humano. Ora, de que jeito faz avançar o ser humano um desastre ambiental desse? As pessoas vão começar a pensar em morar em lugares diferentes, usar mais da inteligência para se precaver. Mas é nesse capítulo também que vai se falar da guerra, predominância da natureza animal, é onde vai se falar da morte, da pena de morte, contrária à lei natureza, da lei da natureza. E a pena de morte nós podemos dividi-la em vários aspectos. Por exemplo, quando se faz opção pelo aborto, nós estamos condenando o feto a uma pena de morte. Não é? Quando a gente condena alguém por um erro que cometeu, de morte, estamos deixando de perdoar 70 vezes 7 vezes, conforme recomendou Jesus. Se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, nós faríamos a mesma coisa.
E se fosse um filho da gente, a gente não ia querer que tivesse pena de morte. Outra pena de morte é o suicídio. É uma pena que nós impomos a nós mesmos. E uma outra pena de morte, a eutanásia. A pessoa não tem defesa e se escolhe tirar a vida dela porque está em fase terminal. E os benfeitores explicam para nós que aqueles instantes são muito úteis para o espírito. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Nós vamos ver bem lá na frente que o primeiro e maior dever que nós temos, direito que nós temos, é o de viver. E ninguém pode atentar contra a vida de quem quer que seja. E o espírito reencarna a partir da concepção do óvulo da concepção do espermatozoide com o óvulo. Ali já tem um espírito designado para aquele corpo. E qualquer coisa que a gente venha fazer para interromper é um assassinato. Então, lei de destruição fala também sobre essas coisas. E nós estamos lidando com isso todos os dias. Depois fala da lei de sociedade. É um dos menores capítulos de todo o livro dos Espíritos. Vai da questão 766 à questão 775. Eu não sei se vocês já viram, já ouviram ou já falaram. A pessoa fala assim: nossa, eu quero sumir. Eu vou mudar lá para o fim do mundo, para o alto da montanha. Se eu ganhar na Mega Sena, então ninguém vai me achar para nada. Já ouviram isso? Não? Já tiveram vontade de falar? Às vezes a gente se cansa da vida de relação, mas nós nascemos para isso. A questão 766 diz que nós fomos criados para a vida de relação, que uns necessitam dos outros, tanto os fortes quanto os fracos, que aqui todo mundo precisa de todo mundo, e que uma vida fora da sociedade, se não for para produzir para a sociedade, é um erro que nós cometemos. Então imaginemos um cientista. Ele se recolhe, ele não tem lazer, ele quase não vê a família, mas trabalha o tempo todo para dar benefício para a sociedade. Ele está se dedicando à causa do bem. Não tem nada errado, pelo contrário, ele está abrindo mão daquilo que ele poderia em benefício da sociedade. Mas vamos pensar em nós. Estou cansado, vou desaparecer do mundo, não quero contato com ninguém. Ora, se eu não conviver com as pessoas, como é que eu vou conhecer os meus defeitos? Porque as pessoas falam quais são os meus defeitos. A vida de relação fala qual é o defeito que eu tenho. E aí, vendo o defeito, eu posso corrigir. Então é necessário. E é nesse capítulo também que nós vamos encontrar na última questão aqui do capítulo, a questão do rompimento dos laços de família. Seria o recrudescimento do egoísmo. Quando se rompe os laços de família, é o egoísmo que está falando mais alto. E isso a gente tem visto nos dias de hoje. Depois que o celular caiu nas nossas mãos, a gente se aliou da família e está conversando só com gente que está longe. Isso é contrário à lei da natureza. E tem uma questão muito interessante, que é justamente, aliás, ficou aqui para trás, depois a gente comenta ela. Essa questão da lei de sociedade nos mostra que nós precisamos viver com as pessoas com as quais nós nos consorciamos no plano espiritual através do nosso processo reencarnatório. Nós planejamos o tipo de vida que a gente ia ter e as pessoas que iam conviver conosco. Nós precisamos dar conta do recado, vivendo a vida que nos foi dada, porque é benefício para nós, e na medida em que a gente produz benefício para os outros, mérito nosso, Então, lei de sociedade, nós precisamos estudar sempre lei de sociedade. Lei do progresso. Quem de nós não quer progredir? Qual que tem sido o problema nosso? A gente entende progresso aqui na Terra quase sempre no campo da materialidade. Então eu fico pensando em conseguir trocar de carro, em conseguir mais um carro, aí já não cabe dois na garagem, eu preciso comprar uma casa maior, aí eu preciso... A gente acha que progresso aqui na Terra é conquistas materiais, é galgar cargos em empresa, é atingir posições sociais, e não é nada disso. A prioridade para o espírito é o progresso moral, é o desenvolvimento moral do espírito. Então nós reencarnamos não é para progredir materialmente,
é para progredir moralmente. Muito embora nós temos necessidade do progresso material, e quando nós temos possibilidades materiais nas mãos que causam ou podem causar o progresso, nós precisamos deixar isso bem feito. Porque os benefícios materiais que nós recebemos fazem parte também dos talentos que Jesus explica na parábola. E nós teremos que prestar conta dos benefícios materiais que nos foram emprestados em relação àquilo que fizemos na sociedade. Mas progresso aqui é lei da natureza, no campo da moralidade. Então, na questão 779, Kardec pergunta se é natural a tendência ao progresso. E os benfeitores espirituais disseram que sim. Nós já sabemos que é assim. Mas de vez em quando a gente dá uma travada e a divindade, Deus, através do seu mecanismo, dá uma empurrada para que a gente progrida. É aquele famoso, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Aquela aquecidinha no fogo para a gente dar uma esperneada e começar a andar, né? Então nós precisamos ter isso em mente. Mas existe um problema que está relacionado a isso, que é a questão 785. Os Espíritos falam, ao perguntar Kardec quais são os maiores obstáculos para o nosso progresso, eles falam que é o orgulho e o egoísmo. Mas quem de nós admite que é orgulhoso? Quem de nós admite que é egoísta? Precisa ter um exame de consciência muito sério, muito honesto, para a gente se achar orgulhoso e egoísta. Enquanto a gente não tiver consciência disso, a gente não vai conseguir eliminar essas duas maiores chagas da humanidade. Tudo que eu quero só para mim é egoísmo. Tudo que eu quero só do meu jeito é orgulho. Também é egoísmo. Se só eu tenho razão, orgulho, vaidade. Então percebamos que tudo aquilo que nós fazemos tem a ver com orgulho e com egoísmo. Nós precisamos aprender a abrir mão das coisas. Por quê? Porque nós não vamos levar nada desse mundo a não ser aquilo que a gente desenvolve no espírito. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Então o progresso vai vir quando nós focarmos o progresso material em segundo lugar. Em primeiro lugar como propõe na última pergunta do capítulo da terceira parte. Um exame de consciência vai fazer onde é que eu estou errando, vai fazer eu ver onde é que eu estou errando, para no outro dia não fazer mais. Então a cada dia a gente se propôs a ser menos orgulhoso, a ser menos egoísta. Mas eu não levo desaforo para casa. Comigo é não bateu, levou. Comigo é um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela. Vocês já escutaram isso? Certeza que não falaram, isso eu tenho. Quando a gente se posiciona desse modo, nós estamos demonstrando tão somente orgulho e egoísmo, que é o que precisa ser combatido em nós, não é? E aqui na questão do desenvolvimento do progresso, chegando pertinho da última questão, tem duas questões aqui que vale a pena a gente visitar. Por quê? É onde Kardec pergunta na questão 798 se a doutrina espírita, e nós sabemos que ela é o consolador prometido por Jesus, se ela vai ser divulgada e aceita pelo mundo todo. Progresso da doutrina espírita. Vai acontecer o progresso? Ela vai ficar circunscrita a um grupinho de espíritas? Ou ela vai ser crença generalizada? Os benfeitores espirituais garantem que ela se tornará uma crença generalizada. Por quê? Porque somos espíritos. Todos os seres humanos são espíritos. Todos os animais são espíritos. E uma hora chega que nós, como espíritos, precisamos conhecer a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, mais cedo ou mais tarde, a humanidade vai ter que conhecer as leis que envolvem o espírito. E só a doutrina espírita traz essa bagagem toda. Mas aí Kardec pergunta na questão 799, qual é a grande mensagem então que a doutrina espírita tem para dar para nós? Mostrar para o ser humano onde estão os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura, mostrando a vida futura, revelando a vida futura,
o homem vai cuidar mais do seu destino como espírito imortal, vai cuidar menos das questões materiais e, consequentemente, vai progredir mais rapidamente. Os nossos interesses estão aonde? Na futura. Por quê? Porque é para lá que nós estamos indo. Se nós estamos reclamando dessa vida e queremos uma vida melhor, é preciso lembrar daquilo que o Senhor Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, se minhas obras não forem no bem, não vai ter bem para mim na outra vida. Então, se eu quero uma vida melhor, eu preciso ser bom agora. É isso que a doutrina espírita está falando. Uma coisa está ligada à outra. Você quer uma vida melhor? Começa a construí-la agora. Lei do progresso. Nós precisamos progredir moralmente. Depois, já estamos quase acabando, lei de igualdade. Também é um capítulo bem curtinho. A questão 803 fala que todos nós, no mundo, somos espíritos e, portanto, estamos sujeitos às mesmas leis com o mesmo destino. Então, para Deus, são iguais todos os homens. Para Deus. Está todo mundo em busca do mesmo objetivo, que é a perfeição, e está sujeito às mesmas leis. Todo mundo. Nesse capítulo vai aparecer a informação de que a igualdade da riqueza no mundo não é possível. Imaginemos que fosse possível juntar toda a riqueza do mundo e distribuir em partes iguais. Além de dar pouco para cada um, em pouco tempo aqueles que têm tino comercial, aqueles que têm facilidade para lidar com finanças, iria acumular daqueles, tirando daqueles que não têm. Então, nesse mundo ainda não é possível a igualdade de riqueza. E nesse capítulo eles falam também que a divisão da sociedade em classes sociais é coisa dos homens, é coisa de Deus. Nós é que estabelecemos um jeito de diferenciar as pessoas por aquilo que elas possuem materialmente. Então não tem nada a ver com Deus, é coisa nossa. Se é coisa nossa, nós é que vamos ter que resolver isso, né? Lei de igualdade, mas somos todos iguais diante da lei. Então, se hoje eu estou numa condição, na vida que vem, eu posso estar numa outra condição para aprender outras coisas. Se eu fizer mau uso da riqueza numa vida, eu vou nascer numa vida de dificuldade financeira. Mas se eu nasci na pobreza e vivo reclamando, eu vou continuar na pobreza até confiar em Deus. Então, a prova da riqueza e a prova da pobreza tem as suas características. Se a riqueza abre porta para as sensualidades da vida, para as mais diversas paixões, a pobreza, a dificuldade financeira nos leva a reclamar, a acusar, a preguiça crônica e sucessivamente. Então tem provas para todo mundo. Estudemos, portanto, lei de igualdade. Depois nós chegamos em lei de liberdade. Esse é um dos capítulos mais compridos de todo o livro dos Espíritos. E quem de nós não quer ser livre? Todos nós queremos ser livres. Ora, se todo mundo quer ser livre, eu inclusive, qual que deve ser o meu papel? Se eu quero liberdade, eu preciso dar liberdade. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Não tem jeito, questão 825, de ser livre por completo na terra. Todos nós temos obrigações. Obrigações morais, obrigações sociais, obrigações diante da lei dos homens. Não adianta querer ser livre por completo, é contra a lei. Não exija liberdade, dê liberdade para ter direito a ela. Mas existem algumas questões aqui que a gente precisa conversar. Bom, a questão 833 é muito libertadora para os nossos espíritos pelo conhecimento que nos dá. É que perguntou para os espíritos se nós somos responsáveis pelos pensamentos que temos. Essa é a questão 834. Na questão 833, Kardec pergunta se existe alguma coisa na natureza humana que dá liberdade completa. Sim, no pensamento. Então eu posso estar em qualquer condição, eu posso estar preso a uma cama de hospital, a uma cadeira de roda, eu posso estar preso na cadeia mesmo, e a cabeça livre. Mas eu posso estar livre e ao mesmo tempo preso.
de acordo com o que eu gerencio meus pensamentos. Então o pensamento pode ser considerado o único aspecto que dá liberdade plena. Na questão seguinte, Kardec pergunta se nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós temos diante de Deus. E agora? Tudo que eu penso, e se tiver sentimento, eu sou responsável, porque a lei de Deus alcança isso. Porque pensamento, nós sabemos, é energia. Se a energia produz efeito, se produz efeito, tem uma causa que sou eu. Então eu preciso pensar melhor, evitar de pensar o mal, evitar de pensar em se vingar, evitar de pensar negativamente, porque tudo aquilo que se produz em função do nosso pensamento, nós somos responsáveis. Complicado, não é? Precisamos educar os nossos pensamentos. O que disse Jesus a esse respeito? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigia o mundo íntimo. Elimina os pensamentos negativos. Elimina o pensamento ruim, mal, pessimista, de acusação, de cobrança, de insatisfação. Elimina isso. Senão a gente vai ficar patinando no mesmo lugar. E claro, tem muito mais coisa, depois nós temos que ir lá procurar. E aí nós vamos encontrar no capítulo 11, o penúltimo capítulo da terceira parte, lei de justiça, de amor e de caridade. No que consiste a justiça? Pergunta Kardec. A justiça basicamente é respeitar os direitos alheios e agir para com eles conforme a gente gostaria que fosse feito com a gente. Básico. Justiça é isso. Respeitar os direitos alheios. Todo mundo tem o direito de viver e do seu próprio jeito. Isso precisa ser respeitado. Lei de justiça. Todos nós temos uma justiça, uma percepção da justiça. Mas nós precisamos chegar a essa justiça junto com a de Deus. E a justiça divina é benevolente. Deus não castiga ninguém eternamente. Ele não castiga nem temporariamente. Ele dá como retorno o resultado daquilo que nós fizemos, para corrigir. Então Deus educa. Nós precisamos parar de querer fazer justiça com as próprias mãos, ou de exigir justiça. Porque isso é com Deus, não é com a gente. E quem de nós não tem nem cartório? No cartório da vida. Todos nós temos. E aí de amor e de caridade. Ora, amor é um sentimento, diz Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser comparado a um sol interior. Ora, se é um sol, ele não só aquece, quanto ilumina. Então tudo aquilo que a gente fizer para as pessoas tem que ser no âmbito de iluminar a vida delas e de dar calor humano. O que fugir disso não é amor. Amor é um sentimento que atribuímos. Mas eu sei, quantas vezes a gente reclama, mas ninguém me ama. Por que ninguém ama a gente? Porque a gente não fez por onde. Até quem não conheceu pessoalmente um Chico Xavier gosta dele, ama ele. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, a gente ama essas pessoas de paixão sem nunca ter tido contato com eles. Por quê? Porque são bonzinhos. E os ruinzinhos? Então nós precisamos aprender a dar amor. Mas o amor também educa. Precisamos prestar atenção nisso. Mas vale a pena nós aqui, pessoal, darmos uma estudada rápida na lei de caridade, porque caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Falou alguma coisa material? Não. Está embutido. Ser bom, tá, coisa materialmente útil às pessoas é bom, é bondade. Mas é sobretudo um exercício mental, de sentimento. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso tudo a gente faz no âmbito do Espírito. E aqui na questão 888A, quando São Vicente de Paula está explicando tudo sobre caridade material, começando como entendia Jesus a caridade, ele vai falar que nós estamos sempre inseridos num contexto onde tem à frente da gente aqueles espíritos que nos ajudam a progredir, e nós temos atrás da gente aqueles que a gente precisa ajudar a progredir. Então nós estamos formando uma corrente de amor. Os da frente, Jesus lá na frente puxando a gente, e nós
o mesmo a fazer com aqueles que precisam da gente, para não quebrar a corrente da caridade, a corrente do amor. Muito explicado nesse capítulo. E por último, da perfeição moral. Ora, a perfeição moral é alcançada pelo Espírito quando ele elimina todos os traços de orgulho, de egoísmo, de vaidade. É quando ele vibra o amor universal. É quando ele trabalha para o bem dos outros sem se preocupar com o seu próprio bem. Porque a sua própria consciência, segundo vai ser estudado na quarta parte do livro do Espírito, é que vai dar para nós a percepção de felicidade. Quando nós trabalharmos no bem, o próprio bem que a gente faz alimenta a nossa felicidade, independente do retorno. E é isso que a gente precisa experimentar. Por isso que quando a gente vem aqui no centro, no bem, não fica rezando nas pessoas, né? E nem fica preso àqueles que tentam ludibriar a gente, porque a gente é ludibriado. A gente também é enganado nas filas da caridade. Mas isso é um exercício para o nosso espírito, para a nossa paciência. Aqui nós temos que aprender a eliminar o egoísmo. E é muito bem explicado nesse capítulo como é que se deve eliminar o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. É disso que se trata. Perceberam? Mais uma vez vou perguntar, que todos esses assuntos têm a ver com a nossa vida de relação? Com a existência do nosso espírito num contexto da reencarnação? Pois é, nós já não podemos mais falar que não sabemos. Nós precisamos seguir sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Por quê? Porque Jesus trouxe a semente do amor, prometendo para nós o conhecimento da verdade. E Kardec trouxe a verdade para nós agora, como propõe Emmanuel. Moisés, a justiça, Jesus, o amor, a doutrina espírita, com Kardec, a verdade. Ora, então tudo aquilo de que necessitamos para a felicidade pessoal nossa, está aqui. Por isso que a gente precisa estudar Kardec. E de imediato estudar as leis morais, para a gente aprender a se relacionar dentro da nossa casa, no nosso lar com a família e no mundo aí fora. Porque onde quer que a gente vá, nós somos espíritos. Então que nós possamos seguir sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Porque Kardec traz o consolador que Jesus prometeu. Muito obrigado a todos e muita paz.